primeiro deles fui avisado no final de semana, avisado não, na última segunda fui para Porto Alegre e eu vi o estado caótico que está alguns trechos da rodovia 446. Então um comerciante dessa cidade nos avisou, me avisou e aí com a mesa diretora nós fizemos um ofício aqui encaminhando a direção do DAER, pedindo encarecidamente pelo menos uma operação para tapar esses buracos de forma provisória. Outro assunto, que no sábado estava falando com um amigo meu que veio me falar das multas. E aí eu quase que perdi a paciência, porque a falta de conhecimento de algumas pessoas faz a gente, por mais que se explique, eles não acreditam, é difícil, aí quase a gente perde a paciência. Veio esse meu amigo me dizer que um conhecido dele tinha andado 100 metros sem cinto de segurança, tinha sido autuado na quinta e na sexta tinha recebido a multa em casa. E eu tentando dizer que não era, que não é possível, não existia, não tem como, multa de cinto não foi nenhuma. E não insistia. Aí eu disse para esse meu amigo, disse, fala para esse cara que falou para ti, que ele não me disse quem era, que ele é um mentiroso. E mais um pouco ia dizer que ele era sem vergonha e mau caráter também, se continuasse assim. Porque não sei por que querem tumultuar tanto essa situação. Não existe alguém tomar multa hoje e amanhã receber em casa a foto com a multa. São 20, 30 dias, 40 dias, sei lá o prazo, mas é impossível. Ou nem chega, vereador Lucilene, é verdade? Então tem que parar de pessoas desinformadas querendo tumultuar. Aí esse meu amigo disse, não, porque iam se reunir lá na Câmara de Vereadores. A gente foi falado aqui, não se comete infração, não recebe multa. Aí fui falar com o secretário Grandemelo, desde a implantação do sistema de fiscalização por monitoramento, 13 multas foram feitas aqui. 7 por estacionamento irregular e 6 por licenciamento vencido. E dessas 7 eu vi 2, porque eu tenho monitoramento lá na delegacia, na minha sala, e eu, de vez em quando, eu fico cuidando. Um motorista parou exatamente em cima da ciclovia, próximo àqueles canteiros, ali, exatamente ali. E aí a gente pergunta, não tem que multar essa pessoa? Um outro, uma baita placa assim, e eles pegam a imagem, proibido parar e estacionar. Ficou lá um caminhão uns 40 minutos. Não tem que multar? Então, chega com essa história de que alguém está sendo multado porque não deve. Quem está sendo multado é porque deve. Na quinta e na sexta-feira foi feita operações policiais, nós participamos, a Secretaria de Segurança participou, e dessas operações, foram 10 notificações feitas pela Secretaria de Segurança, pela fiscalização de trânsito, presenciais, num dia. Licenciamento vencido, furar barreira policial, dirigir sem carteira. Então a fiscalização presencial multa muito mais nessas operações, e essas operações vão continuar. E é importante que se continuem. Então nós temos que se conscientizar a fazer a coisa certa, a não cometer infração. Então nesse quesito das multas é o que eu tinha que falar. Um outro assunto, há uns dias atrás, um outro amigo meu, que a gente conversa, ele veio me dizer sobre a Avenida Raul Giacomoni, sobre os ciclistas que pedalam ali. E eu, pelo pouco conheço o Código de Trânsito, eu disse, não, o ciclista tem que andar, é um veículo de propulsão humana, tem que andar no asfalto. Mas aí ele me alertou, não, mas e se tem ciclovia? E tem a ciclovia do lado? Eles têm? E me suscitou uma dúvida, fui falar com o secretário. E é um assunto, e esse motorista que dirige caminhão pesado, me referiu de algumas dificuldades, de situações de risco que ocorrem. Então, antes de continuar, eu vou dizer, eu não sou contra que ciclistas andem lá, pelo amor de Deus. Sou favorável e tem que praticar esporte. Mas eu acho que há alguma sinalização melhor, ou delimitar horários, porque realmente é perigoso. Um caminhão de 30, 40 toneladas, se tiver que parar para desviar do ciclista. Porque, em tese, se fosse ver
legalmente, o ciclista teria que andar na ciclovia, porque tem ciclovia. Então, conversei também com o secretário Gandimelo, há uma preocupação do Executivo nesse sentido. Volto a dizer, vereadora Rosália, aqui, para que fique bem entendido, não há interesse nenhum de se proibir. O ciclista tem que ir lá fazer o seu exercício, muitos deles treinam muito lá, e é um espaço importantíssimo e tem que ser muito mais utilizado. Mas eu acho que nós temos que partir para algum tipo de sinalização, algum controle de velocidade dos veículos também, enfim, um regramento melhor com relação a isso. Porque se analisarmos a velocidade que alguns veículos e caminhões passam por ali, torna-se perigoso quando um ciclista está andando. Então, nesse sentido, temos que ter uma atenção. O secretário Gandimelo já está pensando, junto com a sua equipe, nesse sentido, para tentar algo nesse sentido. Ou se delimitar horários, ou sinalizar muito melhor. Enfim, temos que avançar nesse sentido, porque quem vai para aquele local está vendo que cada vez mais tem pessoas treinando, se exercitando, usando as vias de rolamento dos veículos com as suas bicicletas, que deveria andar se não existisse ciclovia. Mas se essas pessoas forem todas para a ciclovia, vai ficar ruim para o pessoal os pedestres caminharem. Então, é um meio termo que tem que se encontrar nessa situação também. E por fim, o último assunto que eu trago aqui, a gente ouviu no último dia 31, ocorreu uma fatalidade, uma brutalidade com a morte de uma moça, de uma mulher aqui em Carlos Barbosa, e eu ouvi alguns comentários que a rede de proteção teria falhado, a proteção à mulher, e eu discordo frontalmente dessa situação. A rede de enfrentamento à violência doméstica funciona, e funciona muito bem, funciona demais. Eu sou testemunho do envolvimento dessas mulheres, a maioria mulheres que trabalham, seja na delegacia de polícia, através da Rejane, o delegado, seja no CRAS, no CREAS, casas de passagem, Poder Judiciário, Condinho, Projeto Mais Marias, a Ordem dos Advogados da Mulher, Conselho Tutelar, enfim, é uma rede que funciona. Pode evoluir? Sempre pode evoluir. Mas querer culpar elas por essa morte, não. Isso não posso aceitar. Enquanto pessoas, uma personalidade como foi do agressor, não tem como se evitar um homicídio. É humanamente impossível. Ao menos que se tranque a fio o agressor, o suspeito, lá no presídio e deixe lá por tempo indeterminado. Mas para se ter uma ideia, o ano passado foram 127 ocorrências, 103 inquéritos policiais. Em tese, 103 vítimas, 103 agressores. Olhando o nome das pessoas, ou ouvindo os relatos, quem tu saberia dizer, Fábio, se A precisa ser preso ou B precisa ser preso? É difícil tu identificar quem é o potencial agressor, quem é o maníaco, quem é o cara que vai efetivamente traduzir aquela agressão, aquelas ameaças e agressões. É impossível. Por mais que se interne o agressor, seja preso, seja submetido a tratamento, acompanhamento psiquiátrico da família, dos filhos, é impossível. Quando uma pessoa com uma personalidade dessas deseja cometer um crime, é quase ou é impossível. De uma forma ou de outra, mais cedo ou mais tarde, fará. Quem dera se nós tivéssemos mecanismos de dizer: a vereadora Lucilene é perigosa, ela vai matar o cara daqui uns dias. Não existe essa previsão. Existem meios de se tentar entender que pode ser um caso mais grave que o outro, não. Mas dizer o que passa na cabeça da pessoa, do agressor, é impossível.
Tem pessoas que falam muito, ameaçam muito, dizem ser violentos, que jamais tocam numa mulher. Tem outros que não falam nada, ou bebem e se transformam. Então o projeto, a rede de atendimento à mulher funciona. Obviamente que elas estão trabalhando todo dia, diariamente, incansavelmente, de forma voluntária, a maioria delas, vereadora Rosália, para tentar melhorar. Agora, os índices, 2017, 115 inquéritos policiais, 139 ocorrências, 2016, 161. Quem tem a capacidade de dizer se caso A é mais grave que o B? Então, nesse sentido, eu quero deixar o elogio a todas as pessoas que trabalham, o envolvimento dessas pessoas e que não podem ser responsabilizados por uma fatalidade que aconteceu. O único responsável por essa fatalidade é aquele marginal, aquele bandido que tem que ser punido nos rigores da lei. Tem que tomar a condenação, tem que passar por júri e ser condenado da melhor maneira possível para que entenda e sirva de exemplo para as outras pessoas que pensam cometer um ato desse. Mas querer responsabilizar o B, não aceito e não concordo. Eu vou dar os apartes, depois eu vou concluir. A primeira vereadora Lucilene, por favor. Sim, senhor presidente, uma boa noite a todos. Então, vindo de encontro que o colega está conversando, infelizmente eu fui vítima, né, na semana passada. Então, só quem passa por isso sabe a angústia que é e a dor, mesmo agradecendo a Deus que não existia ninguém dentro do carro, enfim, que são só perdas materiais, mas é difícil. E vindo ao encontro, então, sobre as câmeras de monitoramento, elas com certeza não substituem o policiamento, né? Mas elas registram sim, foi graças a elas que foi registrado o veículo, os condutores, enfim. Infelizmente, são de fora daqui, é muito difícil da gente... Eu disse que pneu e roda, ninguém é dono, né? Então, essa é a parte ruim, né? Mas as câmeras funcionam sim. Então, eu só tenho que agradecer. E eu acho que o pessoal, fazendo a sua parte, cumprindo a legislação de trânsito, não tem por que se preocupar. Elas vieram só a somar. Era isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereadora Rosália. Sim, senhor presidente. Na verdade, é importante o assunto que o senhor trouxe, principalmente em relação ao serviço prestado pela rede. Nós deveríamos de fazer um requerimento, quem sabe amanhã depois, e pedir para a secretária de assistência social para vir explicar para a comunidade e para essa casa o quanto o serviço é prestado em rede no nosso município. As pessoas entram na porta de entrada, que é o CRAS, depois do CRAS são encaminhadas ao CREAS, ao CEMAPS, enfim, a todo o atendimento necessário, seja ele psicológico, psiquiátrico, ou acompanhamento da família, ou de risco, ou de violência. Nós temos ali presente o conselheiro tutelar, o CISLAG, que entram também pelo conselho. O conselho encaminha para assistência social. Tem o MAB, que tem assistente social no MAB, que encaminha para o CRAS e para o CREAS. Já vem da delegacia do pessoal de lá, da Rejane, que é encaminhado para atendimento. E quanto a essa fatalidade que aconteceu, eles foram tão ágeis que menos de 1 hora depois a família me ligou, o pai das crianças me ligaram, que ele queria contato de onde os filhos estariam. Eles já estavam abrigados na casa de passagem. Então, quer dizer, a administração agiu muito rápida, a rede em si agiu muito rápida em relação a esse acontecimento. Claro que é uma fatalidade, como diz o presidente Baroni, se nós tivéssemos uma bola de cristal para o vereador Miguel vai cometer um crime hoje à noite, vamos prender ele, nós não temos como fazer isso. Todo esse acompanhamento das mulheres é para talvez encorajá-las a tomar algumas atitudes em relação a eles. Em relação aos ciclistas, bem importante, Baroni, eu levantei esse assunto tempo atrás e inclusive um jornal mencionou que eu estava contra os ciclistas. Pelo contrário, a gente está a favor e muito.
é saúde. Só que realmente lá na Raul Giacomoni eu venho mencionando várias vezes, só para complementar, presidente, eu venho mencionando várias vezes, está muito perigoso, e eles andam em 10, 12, então se eles vão na rua é perigoso por causa dos caminhões. Se eles estão na calçada, é perigoso pelas pessoas que caminham. Então, realmente, nós temos que ter um espaço para eles, sim, eles merecem, mas temos que pensar uma solução, porque está perigoso. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Pela inscrição aqui, o vereador Denir. Sim, presidente. A questão das câmeras de segurança tem gerado realmente algum debate na comunidade, com muitas inverdades que você falou. E eu vejo que quem se preocupa é quem quer cometer as infrações. Porque eu não ouvi nenhum comentário negativo de quem costuma andar na lei, de quem respeita a lei, estaciona no lugar correto, faz as manobras corretas de trânsito. A legislação está aí para ser cumprida. Podemos, sim, debater, tentar melhorar a lei ou mudar algumas coisas da lei, mas isso é uma lei federal que temos que cumprir. E eu sempre falo desta maneira, ninguém é obrigado a cumprir a lei, mas, se for pego, não cumprindo, vai ter que pagar pelos seus atos. Então, eu vejo que ela vem para auxiliar muito a questão de segurança também do nosso município, não só a questão de trânsito, mas de segurança, já estão auxiliando as câmeras que estão aí, já vários delitos foram pegos nesse tempo todo aí, que os agentes estão monitorando 24 horas, e vai aumentar muito mais isto. E dentro da possibilidade, tenho certeza que vai ser ampliado, e ampliado muito, porque vai diminuir esses delitos que aconteceram aqui. Com certeza o pessoal não vem mais para cá. Se está sendo monitorado, não vem mais. Quanto à fatalidade, realmente foi uma fatalidade, e que tudo foi feito dentro dos procedimentos legais, todo o sistema de acompanhamento dela, denúncias retiradas que ela fez, ele se tratou, ficou internado, aí voltou para casa. Então tudo foi feito dentro da normalidade. Infelizmente ele foi realmente muito bruto, e tem que pagar por isso, e quem sabe que ele fique lá por muitos e muitos anos pagando esse crime. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Vereador Fábio, por favor. Sim. Boa noite novamente, obrigado pela parte, Baroni. Vou começar pelas estradas, que foi teu primeiro assunto. Comentar que realmente está uma vergonha a situação que o Estado deixou aquela estrada ali, e não só essa, como a estrada indo para Farroupilha também, que está um verdadeiro caos ali. Então, é também uma forma da gente também buscar, junto aos deputados que cada um de nós apoiamos, para que eles também tenham esse apelo junto aos órgãos necessários, assim como a população cobra de nós, e a gente cobra do Executivo melhorias nas estradas do interior, nas ruas dos bairros, que os nossos deputados também olhem melhor para a Serra Gaúcha e que vão atrás dessas melhorias para a gente. Sobre a ciclovia de Desvio Machado, são perfis de ciclistas. Tem um ciclista que vai andar a passeio, que pode muito bem utilizar a ciclovia, que não vai agredir nada o pedestre. Mas tem os ciclistas que eles usam, eles chamam da bicicleta speed, que é para velocidade. Então, se ela for utilizada eu não lembro o nome, os bloquetes da calçada, não vai atender aquilo que eles almejam no seu esporte. Ao mesmo tempo que a gente fala aqui que as câmeras são para verificar a questão do bom andamento do trânsito, a gente também depende do bom senso das pessoas, dos motoristas, porque uma bicicleta a gente vê de longe quem é motorista. Então a pessoa consegue reduzir e pegar a pista contrária do ciclista para ultrapassar. E o ciclista também tem que entender que se estão em 10, 12, não pode andar ocupando as duas pistas. Tem que andar andando só em uma, para que os veículos também possam utilizar a pista adjacente. Então, é uma questão que depende de melhor verificação pelo setor competente, mas
realmente deve ser feito alguma coisa. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Miguel. Obrigado pela parte, Baroni. Só quero pegar o gancho da ciclista, que a Rosária falou e eu falei várias vezes aqui nessa casa também. E naquele tempo que foi falado, Rosária e presidente, aí o ex-vereador, o Rafael Dalcin, que ele tem uma equipe em negócio do ciclista, ele disse: olha, vereador Miguel, pode dizer para os colegas vereadores, nós não podemos treinar na calçada. Então eu não sei como é que tem, né, como fazer. Se eles estão treinando, quantas vezes que eu fui para o sentido Adizinho Machado, cuidar um monte, porque tinha vários ciclistas. Eles estão treinando. E eles não podem ir na calçada, disse, porque tem o pedestre, e eles têm que, né, pedalar cada vez mais. Então ele disse que ele não tem outro jeito sem ser de ir na rua. Então um dos líderes das equipes ali falou isso aí para mim, por isso que eu estou colocando para os colegas vereadores, nada contra, né, que nem a Rosária falou, por amor de Deus, nós estamos aqui, todo mundo vai fazer a sua física, é caminhar, é de bicicleta, todo mundo tem direito de fazer, de ir e vir aqui na nossa cidade. Então, né, Baroni, só complementando, né, foi um assunto muito bom, né, e o ofício, né, para que o senhor vai mandar para a Daire, não sei se tivesse uma cópia, eu até mandava para a deputada estadual, porque lá que reforce também, né, que nem o colega falou, né, seria muito bom entregar para os deputados também. Porque será que tem deputado que conhece todas as nossas vias? Porque aquela que vai a Farroupilha, o Sartori prometeu, né, que ele ia recapear tudo. E está lá, cada dia mais buraco. Então, muito obrigado pela parte. Né? Obrigado. Próximo inscrito, vereador Aleph. Obrigado pela palavra, presidente. Para complementar o assunto das câmeras, que na semana eu dei uma entrevista na Rádio Estação a respeito também do assunto. Também debatemos sobre esse assunto lá. Eu não entendo, assim como o senhor, a indignação de algumas pessoas com a utilização das câmeras. Foi feito um investimento há muito tempo atrás, que já pago inclusive, mas para utilizar essas câmeras, para fazer um monitoramento completo do município. Então, na questão do vandalismo, a questão das brigas que aconteciam, etc., o senhor sabe melhor do que nós. Hoje ela está sendo, foi aprimorado o uso dela, ela está sendo melhor utilizada, foram acrescentados essa questão de fiscalização de trânsito. Nós não vemos mais a brigada militar parar veículos porque estão estacionados no lugar incorreto, etc. Nós temos agora os fiscais também, foram contratados nesse meio tempo, mas temos as câmeras que vão auxiliar nesse processo. O senhor também, muito bem sabe, o vereador Miguel também falou na última sessão, quantas vezes foi a Porto Alegre, etc., conseguir efetivo, transferência, e está completamente difícil de conseguir corpo para o pilotão, tanto militar quanto civil. Então, a forma que tem de se trabalhar é utilizar esses recursos de tecnologia. As multas também, elas só vão ser dadas, eu não sei por que pessoas encontram empecilhos para falar mal do sistema, como o fato de terem falado que foram 300, 400 multas, aí todo mundo já deve ter ouvido. Essa questão agora que o senhor falou também, que foi multado, já chegou a multa, etc., como se realmente fosse uma fábrica de multas, o que não é verdade. Isso aí é um aparato tecnológico que alivia o trabalho da polícia ostensiva, da brigada militar, que fica na rua, que vai atrás de crimes mais gravidade. E dessa forma, o pessoal das câmeras pode sim fiscalizar o trânsito, e isso é essencial para nós termos uma cidade organizada, como todo mundo se gaba para falar que ela é. Então, obrigado pela palavra, presidente. Obrigado, vereador Aleph. Vereador Valmor, próximo. Obrigado pela parte, Baroni. Eu vou me referir às câmeras. Eu sei que a vereadora Lucilene foi uma das vítimas da semana passada, né, Lucilene? Então ela me disse que foi identificado os meliantes ou os
os infratores pelas câmeras, né? Não importa a Lucilene se eles são de fora ou não. As câmeras estão aí para identificaram, sabe quem é, eles têm que ser punidos sim. Eles têm que ser levados à justiça, não importando de onde for. Mas eles são de fora, é mais complicado. Não, não é mais complicado, porque a justiça daqui entra em contato com a da outra cidade, que o Baroni sabe muito mais do que eu, né? Eu estou apenas dando a minha opinião, o que eu penso, né? E eles têm que ser punidos. É para isso que as câmeras foram instaladas. A outra é quando falam daquela senhora que infelizmente foi assassinada, é que muitas vezes tem pessoas que são agredidas, dão queixa, retiram a queixa, e isso vai passando muitas e muitas vezes. E aí não adianta culpar porque foi culpa desse ou daquele, não foi culpa de ninguém. A culpa, às vezes, é da própria pessoa que foi dando chance e deu chance para o azar, né? Ela não imaginava que uma pessoa dessa poderia vir a tirar sua própria vida, né? E essa pessoa que ela foi dando chance uma atrás da outra acabou por tirar a vida dessa mulher, que infelizmente agora não adianta nós dizer que foi culpa da polícia, que foi culpa das pessoas que teriam que proteger, que não é. A única culpada, de repente, foi a pessoa que realmente deu chances para que esse indivíduo, que uma pessoa, um grande covarde, né, porque é um bandido de primeiro escalão, para cometer na frente de seus filhos, das crianças, um assassinato desse porte. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. A dificuldade que a vereadora Lucilene fala na questão do furto que ela foi vítima é em recuperar os objetos. Eles vão embora, mas sim, vão ser responsabilizados penalmente, identificados, vão responder o processo aqui na comarca de Carlos Barbosa. Vereador N, então, depois eu concluo. Sim, senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, público universitário, sobre os profissionais que foram criticados sobre a morte da moça lá, da mulher, eu acho que eles não sabem, ou quem sabe quantos já foram salvos por esses profissionais. Esses aí ninguém vê. Eles têm que ver, eles só vê o lado negativo da coisa. Que nem o senhor falou, mais de 150, 160 ocorrências, surgiu esse problema de uma. Também eles não têm como saber o momento exato que a pessoa vai cometer esse crime. Então, e aqueles que foram salvos, ninguém sabe quantos de repente foram salvos por esses profissionais aí da área da saúde. Isso aí também tem que frisar, né? Você tem um monte, foi um, mas quantos de repente eles conseguiram salvar desses crimes aí? Então, antes de criticar, as pessoas têm que pensar também o outro lado. E quantos foram salvos? Também não se sabe, mas provavelmente vai ter alguém salvo por isso aí, por esses profissionais. Também sobre os ciclistas lá do Zé Machado, realmente é meio perigoso mesmo quando passa os caminhões mais pesados, quando os ciclistas passam lá. Então, nós gostaríamos de ver, que de repente, todos nós vereadores aqui temos deputados, para que a gente trabalha com eles, quem sabe nos ajude todo mundo junto para fazer aquela pista de atletismo lá no SEC, que aí de repente quem vai passear pode ir por Zé Machado e nas calçadas, mas quem quer treinar mesmo, quem sabe pode treinar em cima daquele atletismo, aquela pista de atletismo que é feita lá, que pode ser feita lá no SEC, ali no Vila Nova. Então fica a dica para todo mundo, se quiser, podemos trabalhar todo mundo junto em poder trazer uma emenda para fazer esse ciclismo, essa pista que fica como atletismo, e também eles possam treinar lá, que fica mais bom para eles. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereadores, obrigado pela parte de todos vocês. Então, só para concluir, com relação aos ciclistas, eu acho que é consenso, todo mundo concorda que eles têm que usar, mas eu acho que tem que usar de uma forma consciente, de uma forma equilibrada e principalmente segura. E o Poder Executivo está trabalhando nesse sentido aí, principalmente para o pessoal que treina, que anda numa velocidade maior lá. Com relação ao DAI, o ofício está aqui, cada vereador que quiser pegar uma cópia para mandar para os seus deputados, nós podemos providenciar, né, William José, para que seja enviado, nunca é demais a cobrança. E para concluir, eu vou pedir um pouquinho, só para fazer questão de justiça, para nominar toda a rede, se me permite, presidente,
A rede de proteção à mulher vítima de agressão, então, é composta pelo Poder Judiciário, a juíza, a doutora Cristina, Ministério Público, doutor Paulo Manha Bosco, a delegacia, que mais especificamente é a escrivã Regiane, o CRAS, o CREAS, a Casa de Passagem, a Brigada Militar, Sindicato Rural, Projeto Grupo de Agressores, Hospital São Roque, CONDIM, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, e a secretária me ligou no fim de semana para saber da situação de um preso, de uma agressão. Olha o nível de preocupação dessas pessoas envolvidas para saber a situação de uma senhora que foi vítima nesse fim de semana. Projetos Mais Marias, que aqui entra a OAB, Conselho Tutelar e o CEMAPS. Então, muito bem lembrado, são milhares de pessoas, milhares, e nos últimos 6 anos, mais de 800 ocorrências, então 800 vítimas foram salvas. Agora, quando se tratar de um psicopata como esse cidadão, é difícil de se prevenir. Foi um homicídio com uma faca. Já atendi aqui outrora, anos atrás, um homicídio à pedrada. O cara matou, esse cidadão matou a esposa com pedrada. Então, é difícil de impedir esse tipo de crimes. Obrigado e desculpa pelo prolongar aqui do meu horário. Obrigado. Obrigado, Baroni. Devolvo a presidência.